Hoje, quinta, 3 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Após o jogo contra a equipe do Cuiabá, muitos comentaristas criticaram a torcida do Botafogo pelas vaias que aconteceram no estádio Newton Santos. Eles estão certos ou estão errados? Além disso, a rodada foi ótima para o Botafogo. Só faltou a nossa parte. Não fizemos a nossa parte. Isso atrapalhou os planos do Glorioso em relação à Copa Libertadores. E outro detalhe, Sub-20 venceu a primeira partida na final da OPG. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta. Ontem, o Newton Santos, com muita chuva, gramado molhado, a molecada do Botafogo do Sub-20 venceu de virada o Madureira pela primeira partida da final do torneio Otávio Pinto Guimarães. 2-1, gols de Raí e Reidson. Raí, que até chegou a jogar pela equipe principal neste ano no Campeonato Carioca, fez até boas partidas, mas como ainda tem idade para Sub-20, foi para a equipe comandada pelo Thiago de Camires e vencendo um dos destaques do Glorioso nesta temporada. Ele que renovou seu contrato, está totalmente regular durante alguns anos dentro do nosso Botafogo. Tinha muita preocupação, a respeito do Raí por causa dele ter ainda o seu vínculo terminar nesse ano e ele não ter renovado. Mas eu sempre trouxe aqui no canal a informação de que ele era um jogador que o Botafogo iria sim renovar o seu contrato e isso acabou acontecendo. E outro gol foi do capitão Reidson. Vou colocar aqui os tentos do Botafogo, tanto o primeiro marcado pelo Raí e o segundo pelo Reidson, após batida de escanteio do próprio camisa 10 e também as falas do capitão após a nossa grande vitória. A segunda partida acontecerá na próxima quarta-feira lá no estádio Conselheiro Galvão. Para o Botafogo ser campeão, é só empatar ou vencer o jogo. Se a equipe do subúrbio carioca vencer por 1-0, nós teremos a disputa do torneio Otávio Pinto Guimarães indo para a decisão na marca penal. Se o Madureira não vai vencer, mas se vencer por 2 gols de diferença, eles serão campeões desse torneio. Veja os gols com as imagens da Botafogo TV. Lá vai o Bota, lado direito do campo, Bernardo, cruzamento para trás, olha o gol pintando! Gol! Raí, camisa número 10, recebeu um presente do Bernardo. Ele foi no fundo, rolou pra trás e falou: Raí, faz e me abraça. O Raí falou: tá feito. O Botafogo empata o jogo. Raí, camisa 10, mexe no placar da Botafogo TV. Tenho pro Bota, cruzamento feito. Gol! Partida difícil, a gente sabia que seria difícil, o Madureira tem o seu mérito de chegar na final. Em hipótese alguma a gente podia tomar aquele gol com um a mais, mas fomos pro vestiário, escutamos o que o professor ia falar, voltamos com calma para o segundo tempo, a gente sabia que a gente reverteria o placar, agora é descansar, trabalhar para o próximo jogo. Vendo o que foi essa rodada, dá mais ainda tristeza pelo que aconteceu no estádio Newton Santos. Eu vou juntar um tema no outro aqui pra gente finalizar esse nosso giro de notícias de hoje. Ontem, o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4-0. Isso quer dizer o quê? Que a tabela do Campeonato Brasileiro foi muito benéfica ao Botafogo. Explico o porquê nesse momento. Na última rodada, nós tínhamos assim o pensamento, quando eu fiz a análise da rodada. São Paulo e Atlético Mineiro têm 2 resultados positivos pensando numa vaga na Libertadores. Ou a vitória do Atlético Mineiro fora de casa, ou o empate que seria o melhor dos mundos. E aconteceu o empate. E no outro jogo que o Botafogo tinha que ter ali o seu olhar mais direto seria a partida entre Fortaleza e Palmeiras, o jogo do título da equipe palestrina, que acabou se tornando campeã brasileira. Nós tivemos o quê? Uma goleada do Palmeiras em cima do Fortaleza. E essa goleada foi fantástica por causa de alguns pontos. O primeiro: o Fortaleza tinha um saldo de gols muito superior ao Botafogo. E com essa goleada, o saldo de gols do Fortaleza despencou. Porém, nós que tínhamos um saldo de -2, agora temos um saldo de -4, porque fomos derrotados por 2-0 dentro de casa para o Cuiabá.
E o Fortaleza, mesmo sofrendo essa goleada, continua com 3 gols de saldo na nossa frente. Se o Botafogo tivesse vencido por 1-0, nós teríamos passado o Fortaleza na classificação geral, estaríamos hoje com 50 pontos, a 1 ponto do São Paulo e a 2 do Atlético Mineiro, e com um confronto direto na próxima segunda-feira para ultrapassarmos a equipe mineira. Hoje, com tudo o que aconteceu na última quinta-feira, América Mineiro venceu ontem o Internacional dentro de casa, o resultado até certo ponto inesperado, né? Que eu esperava até um empate nesse jogo, e eles ultrapassaram a gente, e o São Paulo venceu o Atlético Goianiense por 3-2 fora de casa, e está colado na gente com 46 pontos. Isso quer dizer o quê? Uma vaga na Libertadores pro Botafogo hoje, somente com 3 vitórias, e olha, torcer para várias circunstâncias e resultados para que essa vaga aconteça. Por isso que nessa semana eu vou nem fazer análise da rodada. Fica complicado, né? Por todas as circunstâncias. Mesmo a próxima rodada, o Botafogo tendo confronto direto contra o Atlético Mineiro. Se você vence o Atlético, vai para 50 pontos. O Galo continua com 52. Mas você não consegue ultrapassar o São Paulo, que vai enfrentar o Fluminense fora de casa. Vai jogar contra o Fluminense no estádio do Maracanã. Mas em contrapartida, você terá Fortaleza e Atlético Goianiense, Bragantino e América Mineiro, e o Santos pega em casa o Avaí. Quem pode acabar se dando bem nessa rodada é o Santos, que vai pegar ali um jogo bem mais tranquilo contra a equipe do Avaí. Então, assim, o Botafogo parece que por culpa da sua incompetência de jogar dentro de casa, jogou a sua vaga na Libertadores no ralo. A rodada foi maravilhosa para dentro das circunstâncias. O Botafogo não iria ficar no G8, mas ultrapassaria o Fortaleza e terminaria a rodada na 9ª posição, a 1 ponto do G8 e a 2 do G7. É isso. E o Atlético Paranaense ainda venceu o seu jogo e está ali bem mais tranquilo em relação à vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Aí você pega o que aconteceu na última quarta-feira, na última quinta-feira no Newton Santos, que foram as vaias dos torcedores. Repito, eu estava em cima do setor leste, fui em um camarote de um amigo no setor leste, em cima da arquibancada, e não ouvi as vaias que foram colocadas pelos comentaristas de TV. Se elas aconteceram em demasia, elas foram talvez no setor oeste, onde fica ali as cabines de TV. Então, de repente, a transmissão pegou essas vaias. No setor leste, sendo bem franco, eu ouvi as vaias. Após o segundo gol, elas foram direcionadas em cima do Daniel Borges e também do Gabriel Pires. E elas foram cessadas rapidamente após o Botafogo fazer as alterações, né? As entradas ali do Rafael e do Jacob Montes. Você não teve mais vaias naquele setor por causa da entrada desses jogadores. Ponto é esse. Eu não ouvi. Eu posso estar equivocado, posso ter ouvido demais. Acho que por estar ali torcendo, talvez eu não tenha prestado atenção. Mas o que eu ouvi foi isso. E claro, após os 40 minutos do segundo tempo, houve os gritos de time sem vergonha e as vaias ao final da partida. Mas alguns pontos foram bem importantes e eu não vi ninguém destacando. Quando o Botafogo volta para o segundo tempo, a torcida não vai. A torcida aplaude. A torcida canta. A torcida se frustrou após o segundo gol. E essas vaias, o PVC bem disse que não foram pelo resultado de ontem. É pelo todo o conjunto. Você perder em casa para Cuiabá, Avaí, Goiás, empatar com Juventude, isso frustra o torcedor, que lidou muito bem com alguns insucessos contra times mais fortes. Contra, por exemplo, o Palmeiras e o Internacional, que foram as últimas 2 derrotas em casa. Contra o Palmeiras, inclusive, a torcida chegou a aplaudir o time após a derrota no estádio Newton Santos pelo esforço apresentado dentro de campo. E contra o Cuiabá, você vaiar o time naquele momento, criticar, poxa, o torcedor é passional, eu nunca vou ficar contra a torcida. Uma coisa é vaiar com 2 minutos, 5 minutos de jogo. Eu vou dar um exemplo. Fluminense e Botafogo no Maracanã. Botafogo abre 2-0. E a torcida do Fluminense destruindo o Fábio, vaiando seus jogadores quando estava 2-0 pra gente. E o Fluminense lá em cima na tabela. E eu não vi ninguém questionando a torcida do Fluminense pelas vaias em cima do Fábio. O Pedrinho questionou o Botafogo em vários momentos da transmissão, a torcida pelas vaias. Amigo, o torcedor é soberano. E o torcedor do Botafogo, ele não tá vaiando pelo processo todo, pelos anos sem título.
Também é um ponto. Mas o torcedor está vaiando porque foi mais um jogo e mais uma frustração dentro de casa. E contra um adversário um time de menor expressão, que é o Cuiabá. Mas o que aconteceu no Newton Santos na última quarta-feira, o torcedor não tem que ser criticado pela derrota. O torcedor fez a sua parte. Quase 20 mil torcedores debaixo de muita chuva, com um trânsito horrível para chegar no estádio Newton Santos, ali do Rio de Janeiro. E você vai e vê o time jogando o que jogou, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo teve chances de golear e não goleia, o torcedor fica frustrado. O torcedor fica frustrado. Se o jogo terminasse 0-0, o Botafogo perdendo aquele carrossel de gols que perdeu, eu acho que você não teria vaias. Pelo menos é o que eu penso. Tanto é que a atitude da torcida foi de apoio quando a equipe volta para o segundo tempo. O que frustrou o torcedor foi a atuação pífia na segunda etapa. Pelo menos essa é a minha visão. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Deixe o like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Veja os vídeos de ontem aqui no canal. Entrem lá no Resenha com TF para vocês assistirem o nosso bate-papo com o presidente da FERJ, Rubens Lopes. E hoje, às 20 horas, teremos o papo com Herbert Burns, lutador de UFC e botafoguense. Vocês vão curtir bastante. Valeu. Gol, fui.